Olá, bem-vindo, bem-vinda. Esse é o primeiro vídeo para te ajudar a entender todas essas funcionalidades do aplicativo Motoca, e a gente vai te guiar então para fazer as suas primeiras configurações e entender um pouquinho mais sobre o sistema. Vamos lá? Nessa primeira página a gente tem a página de login, que é a primeira de todas, onde você vai digitar aqui o seu e-mail e senha. Em seguida vai fazer login na plataforma. Você logo vai dar de cara nessa primeira tela, onde é a tela então do dashboard operacional, onde você vai ter uma visão ampla sobre tudo que acontece então no sistema, uma visão mais rápida, com alguns indicadores, alguns números. E lembrando que você pode então escolher navegar entre o modo Dark, que é esse que você vê onde fica tudo escuro, e o modo Claro. No modo Dark, inclusive para quem tem longas jornadas de monitoramento de pedidos, que é o caso dos nossos parceiros aqui que usam o Motoca, utilizam o modo Dark, e aqueles que estão mais usando durante o dia pode usar o modo Claro, e assim como cada um queira usar, ok? Vamos lá então, seguindo aqui, a gente tem essa primeira tela, que é o dashboard operacional, onde você vai ter uma visão, aqui mostrando a visão desta semana vigente, né? Aqui você pode ver a quantidade de motoboys que estão cadastrados aqui no Motoca, especialmente nessa cidade aqui, onde a gente fala que é a cidade de Juína, Mato Grosso. Então você percebe que tem 26 motoboys ativos, ou seja, que marcaram turnos essa semana, e aqueles que não marcaram horário ainda somam 2, ou seja, 26 ativos, 2 ainda que não marcaram horário, totalizando 28 motoboys, ok? A gente tem aqui também o número de atendentes. O número de atendentes são 4 atualmente nesta equipe ativa. Ou seja, você pode cadastrar também diversos departamentos, que são departamentos financeiros, departamentos de marketing, departamentos comercial, gerentes. Você pode cadastrar os departamentos, como eu falei também, que é aquele departamento onde monitora os pedidos, que é chamado departamento central, né, de monitoramento. Aqui mostra também os horários da semana, que são os agendamentos registrados, né? Ou seja, a quantidade de motoboys que já registraram horário e quantas horas, né? Quantos minutos isso soma. A gente tem aqui também nesse gráfico a presença dos motoboys, onde você pode visualizar dia após dia aqui durante a semana número de motoboys confirmados. Por exemplo, na segunda-feira 21, aqui temos na terça-feira 19, na quarta também 20. Aí você vai ter então um panorama completo aí de quantos motoboys a cada dia da semana já confirmaram presença. Aqui também tem o percentual da taxa de confirmação, mais uns indicadores também sobre os entregadores que mais marcaram turnos durante essa semana. Uma funcionalidade bastante interessante aqui do Motoca, que muitos já aprovaram e fez total diferença, foi o Score, onde você pode avaliar individualmente cada motoboy com scores positivos e negativos, lembrando que são scores com ações que são realmente já padronizadas do sistema, e você pode ver aqui toda a relação de top motoboys com ações positivas, e também pode ver os top motoboys com ações negativas. Já já a gente chega nesse módulo. Esse aqui então é a primeira aula, né, para você entender como funciona então esses indicadores aqui do dashboard. Seguindo aqui você tem o destaque da semana, um motoboy mais ativo, né, ou com menor carga. Temos também o central, ou seja, aquele profissional de monitoramento que mais criou ticket. A gente tem também a quantidade de tickets abertos na semana. Tudo isso você vai ver aí nos próximos vídeos. Esses tickets são relacionados ao CRM, onde você pode abrir, fechar ticket, transferir. A gente segue por aqui com o desempenho por central. Central, aqui dentro do sistema, entende-se por central de monitoramento. Então, sempre que você vê esse nome aqui, você já pode entender que é central de monitoramento, ou seja, o profissional que faz o monitoramento dos pedidos em sua região. A gente tem aqui, como eu disse, o central que desempenhou com um ticket pendente, esse outro atendente aqui que também está com ticket pendente, e assim por diante. Todos os membros da sua equipe, você vai conseguir visualizar aqui os membros administrativos e suas performances. E agora a gente vai para o próximo vídeo falando um pouco sobre o CRM.
Bom, e agora você vai saber como que o Motoca, com essa funcionalidade do CRM, vai te ajudar a resolver alguns problemas logísticos que é bem comum entre os licenciados franqueados de aplicativo Marketplace Delivery. Primeiro que você precisa se comunicar diariamente com sua equipe, né, tanto comercial com o gerente com os centrais de monitoramento, com o financeiro. Os departamentos precisam se conversar. Geralmente essa conversa acontece por grupos de WhatsApp, por ligações, né, no privado. E essa comunicação ela tende a ser um pouco desorganizada e improdutiva. Por isso que então, pensando nisso, o Motoca organizou todas essas ideias e trouxe em formas de funcionalidades aqui que vão realmente resolver vários problemas logísticos para você administrador. Vamos lá? Bom, essa tela aqui é do nosso CRM, do Motoca, onde você pode criar, inclusive, uma nova ocorrência. Aqui a gente, para otimizar o nosso tempo dessa aula, a gente não vai criar, mas você pode criar uma ocorrência, né, relacionado a um pedido, colocar o ID do pedido, né, o número do pedido, selecionar um motoboy que está relacionado com a entrega que deu problema, o nome do cliente, o nome do estabelecimento. Você tanto pode cadastrar um estabelecimento em sua base, que já eu mostro para vocês nas próximas aulas, quanto pode cadastrar aqui rapidamente ao fazer então o lançamento de uma nova ocorrência. Pode definir um atendente responsável por este ticket, né, por essa ocorrência. Coloca então o status se não foi resolvido pendente, se estiver em análise da mesma forma, e se já foi resolvido então para título de registro, você pode já colocar como resolvido. Aqui você pode então também definir a urgência desse ticket, né, dessa ocorrência crítica para aquelas ocorrências que precisam de resolução muito rápida ou tem um impacto muito forte na sua logística, moderada da mesma forma e baixo também seguindo a mesma lógica. Pode descrever aqui os motivos, né, os motivos dessa ocorrência e logo em seguida anexar também um arquivo, se for o caso. Você pode anexar também o link de alguma imagem ou anexar uma imagem propriamente. Você pode definir também os tipos de ocorrência, se elas são relacionadas a problemas na sua entrega, no seu operacional, na parte administrativa, da infraestrutura ou de diversos assuntos, e você então pode marcar como outros. E daí, clicando em registrar, você vai visualizar ocorrências parecidas como essas aqui, que já foram registradas, né? Lembrando que aparece o nome do atendente responsável que vai resolver esse tipo de ocorrência. Um detalhe muito legal é que aqui dentro de ocorrência também possui o botão de histórico, né? O lugar onde você consegue visualizar qual foi o andamento dessa ocorrência. Aqui nesse caso, pode ver que o atendente Adriano criou a ocorrência e também agora foi transferida para o atendente Diego. Dessa forma, você como gestor da sua cidade pode ter uma visão bem completa, né, com registros. Você pode então saber quem transferiu para quem resolveu, quem aceitou, quem criou. Dessa forma você vai conseguir acompanhar de perto, né, e medir aí os resultados da sua equipe. Aqui a gente tem também como criar novas anotações e novos lembretes. Anotações é para aquelas situações onde você precisa fazer anotações muito rápidas. Lembretes, eles vão conseguir ser configurados com data de expiração, então seus compromissos podem ser anotados tudo aqui também. Lembrando que a parte do CRM, ela é toda gerida nesse modo arrasta e solta, onde você pode arrastar do card pendente para em análise, e ele vai conseguir então aplicar, como eu fiz agora no vídeo. E nesses casos, quando estiver resolvido, você pode arrastar dessa mesma maneira, vai dar como resolvido, tá bom? Temos aqui alguns filtros que já mostram a quantidade de tickets. Você pode arquivar também uma tarefa assim quando ela for finalizada. Ela aparece toda organizada aqui nesse lugar de todos os itens arquivados, bem como pode ver aqui rapidamente os contadores de status, 2 em pendente, 1 em análise. Da mesma forma pode filtrar por tipo de ocorrência, tá vendo? E ainda filtrar por funções da equipe, se é o administrador, se é o atendente, o gerente
ou se está sem responsável, tá bom? E aqui também fazer um filtro rápido dos atendentes que estão responsáveis pelas tarefas abaixo no seu CRM. Lembrando que eu estou numa visão de administrador da cidade, ou seja, eu visualizo todas as ocorrências, independente de quem criou ou quem está responsável. E nos demais departamentos, cada atendente e cada departamento vai ter o seu próprio login, onde vai ver somente as tarefas que foram para si designadas, ok? Então esse foi o módulo do nosso CRM, onde você vai organizar os seus tickets, suas demandas internas e vai poder deixar isso muito prático e organizado com a sua equipe, tanto do departamento comercial, central de monitoramentos, departamento de marketing, enfim, quantas forem aí os seus departamentos, tudo bem? E agora a gente vai para o próximo módulo então, que é o módulo de motoboys. Como você vai ativar os motoboys parceiros aí no seu sistema motoca da sua cidade? Muito fácil. Primeiro a gente precisa separar em dois assuntos, né? Para você enviar aqueles links para que os motoboys preencham a candidatura e você possa avaliar, você faz primeiro essa etapa, que é nessa tela onde eu vou te explicar, depois esses motoboys que preencherem esse link você pode estar ativando. Aqueles que já fazem parte da sua frota, eles preenchem e você ativa ali rapidamente no sistema. Mas vamos lá. Você vem aqui em gerar convite, onde você copia esse link único, né? Copia o link. Vou colar aqui uma nova aba para você visualizar. E esse motoboy, que ainda de repente não é seu parceiro, ele pode vir aqui e preencher todas essas etapas do formulário. Onde antigamente você precisava então gerenciar tudo isso em formulários do Google, anotações em conversas privadas do WhatsApp. Hoje você consegue organizar isso de maneira muito funcional, né? E com uma riqueza maior de detalhes aqui realmente nesses formulários. Então eu não vou prosseguir, senão o vídeo vai ficar muito grande, mas depois você pode conferir, né? Com mais tempo aqui. Onde você consegue, como eu disse, depois de enviar o link desse formulário para esses motoboys, que ainda não são parceiros, mas vão, ou já são, e você pode vir aqui e aprovar as candidaturas. Quando eles preenchem esses links, esses formulários, eles vêm direto para cá, nessa aba de candidaturas, onde você consegue visualizar toda a candidatura desse motoboy, onde ele preencheu com o nome completo, aqui os dados pessoais, possui CNH, né, o número da CNH, as experiências que ele teve, as disponibilidades, se ele já trabalhou em algum lugar, né, os dias que ele pretende trabalhar e os dias que ele pretende folgar, se ele trabalha na chuva, finais de semana e feriados, antecedentes, né? Uma documentação completa ele vai te encaminhar também e alguns detalhes extras. Você como administrador ou gerente, você vai vir aqui ou marcar como análise. Se você marcar como análise, você fica para analisar ele depois. Se você marca como aprovar, você então já aprova ele e ele automaticamente faz parte da sua base de motoboys cadastrados, onde você vai vir aqui na aba motoboys e já vai ver nessa listagem então que ele vai fazer parte desse número total. E aí ele então já é um motoboy ativo da sua frota. Obviamente você vai fazer as ativações dele no aplicativo, né, de entregas, mas aqui dentro do Motoca você consegue fazer essa gestão organizada, né, e detalhada dessas novas candidaturas e dos motoboys que já são parceiros. Chegamos na videoaula de configurações de horários. Essa funcionalidade do Motoca é uma das mais importantes desse sistema. Afinal de contas, é por aqui que você vai conseguir definir quantos motoboys você precisa em cada parte do seu dia. E isso anteriormente, antes da existência do Motoca, você fazia através de grupos de WhatsApp, de enquetes, de planilhas, mas isso a gente sabe que também, da mesma forma que a gente abordou aqui o CRM, também deixava várias brechas e deixava com certeza a sua logística mal organizada, no sentido que você não tinha previsibilidade. Então o Motoca traz isso para todas as logísticas, que é essa previsibilidade, e dá para o motoboy também uma maneira mais prática de confirmar os seus horários, de confirmar as suas faltas, de confirmar as suas folgas, de marcar os fechas. Daqui a pouco a gente vai falar também, você está vendo aqui na sua tela essa página já toda preenchida e configurada, mas lembrando que nesse primeiro acesso você vai visualizar tudo isso aqui em branco. Então a gente precisa fazer nossas primeiras configurações. Quais são elas? Você vai clicar aqui em nova configuração e vai definir.
os horários de trabalho. Vamos dizer então que você quer definir, né, fatiar o dia em 4 turnos, né? Aqui na nossa logística a gente definiu que das 8 ao meio-dia é um turno, ou seja, a gente precisa de uma quantidade mínima de 4 motoboys, de uma quantidade indicada de 5 e de uma quantidade ideal 6. Então significa que com 4 é crítico, que a indicada é 5 e ideal rodando perfeito, né, de maneira tranquila, seria então 6. Né? Você vai clicar aqui, como eu disse, em nova configuração. Eu não vou fazer aqui no vídeo para não ficar tão longo, mas você pode então fazer essas definições de mínima, indicada e ideal. Vamos lá? Para ficar mais prático, eu vou compartilhar aqui na minha tela com você uma visão de como o motoboy pode visualizar então tudo isso que eu estou explicando, tá? Vou deixar aqui na tela como você pode visualizar as configurações ativas do motoboy. Ele clicando, por exemplo, na terça-feira, que a gente já deixou então configurado nesses parâmetros que você visualiza na tela. Aqui em resumo do motoboy, lembrando que essa tela é a tela que o motoboy vai visualizar no aplicativo Motoca, que ele já pode baixar na Play Store. Veja que ali, na cobertura por horário, conforme a gente definiu aqui no nosso painel administrativo, das 8 ao meio-dia, precisa-se então de uma quantidade ideal de 6 e tem 8 motoboys, ou seja, esse card ficou verdinho. Perceba que a terça-feira está verdinho, significa então que durante a terça-feira a quantidade suficiente de motoboys já confirmaram o horário. Das 12 às 18, perceba também que precisa de 6 motoboys, conforme mostra aqui. Precisa de 6 motoboys, que é a quantidade ideal. E aqui nessa faixa, perceba também que já 11 motoboys se inscreveram, ou seja, tem mais do que o número suficiente para rodar tranquilamente durante esse dia, que é a terça-feira, 18. E assim por diante, seguindo a mesma lógica, das 18 às 22h30 precisa de 15 motoboys, deixa eu clicar aqui, precisa de 15 motoboys e 16 se inscreveram. E das 22h30 às 23h30, que é o último turno, então, ou seja, o último horário, precisa de 3 motoboys e um total de 3 motoboys se inscreveram. Ou seja, inclusive é importante dizer que aqui nesse último turno, que a gente apelidou de fecha, que é o último turno da noite, né, ou seja, os últimos horários da noite, você precisa de menos motoboys para fazer as entregas. Então você pode etiquetar ele com essa opção aqui, né? Marcar ele como o horário de fecha. Você pode marcar aqui, depois eu vou explicar na próxima aula, com antecedência de cancelamento, né? Você pode marcar então esse horário como fecha, que vai significar, em outras palavras, que ele é o horário de fechamento da noite, ok? Vamos visualizar aqui também, isso poderia ficar para a próxima aula, mas aproveitando que a gente já está nessa tela, visualizar, né, numa visão panorâmica de como os motoboys vão conseguir visualizar esses dias. Deixa eu abrir aqui para vocês visualizarem. Então você pode perceber, por exemplo, como eu estava dizendo, que as cores vão te indicar, perceba que o mínimo é 4 e a cor está em vermelho, porque significa que tem motoboys insuficientes para aquele horário. Se está laranjado, como aqui na sexta-feira, por exemplo, que você visualiza aqui na telinha do lado, no celular, que está laranjado, significa que então tem a quantidade indicada, mas ainda não a quantidade ideal. Então as cores, na verdade, vão te guiando pelo sistema, te informando se tem a quantidade mínima indicada e a ideal. Verde, que é a quantidade ideal, vermelha, que é a quantidade crítica, ou seja, que é a mínima, e laranjada, que é a quantidade indicada, né, como eu falei. Então, se a gente vem aqui, por exemplo, na terça-feira, a gente consegue visualizar todos os motoboys, inclusive, daqui a pouco eu vou aprofundar mais sobre as funcionalidades aqui do motoboy, mas para você realmente entender o contexto aqui das configurações de horário. Você pode visualizar aqui a quantidade de motoboys que se inscreveram, os horários, né, os horários de fecha, por exemplo. Então, você consegue entender, de fato, quais dias, né, tem a quantidade crítica indicada e a ideal, conforme as cores vão mostrando aqui no sistema. Ok? Eu vou fechar essa telinha então aqui do celular, porque eu vou mostrar para vocês aqui, agora, sobre os horários especiais. Imagina que chegou um domingo ou um feriado e você quer definir que cada turno desse, cada parte desse dia, precisa de uma demanda maior.
uma demanda mínima, uma demanda indicada e uma demanda ideal para dias que, por exemplo, tende a ter um número maior de pedidos. Afinal de contas, nessas datas, estrategicamente, tem um número maior de pedidos. Vamos lá, clicando aqui em horários especiais, a gente vai clicar em criar primeira configuração. Em seguida, você pode, por exemplo, vamos dizer que é o dia das crianças, né? Então, você coloca aqui dia das crianças. Talvez eu não crie aqui neste tutorial para não ficar tão grande esse vídeo, né? Mas você coloca aqui o dia das crianças, coloca aqui então uma data específica, pode colocar aqui a data, né? Pode colocar a data que você quer configurar então um horário especial, a quantidade de turnos, né? Você pode adicionar o dia em várias partes. A gente sempre separa o dia em 4 partes, mas você pode separar em 5, 6, 3, a quantidade que você achar necessária, ok? Bem como aqui em configurações especiais, a gente já deu um exemplo de como que você poderia configurar um feriado, mas você pode configurar também os dias da semana. Por exemplo, você acredita que no seu domingo e sábado precisa-se de uma quantidade mínima, máxima, né, e ideal de motoboy, você pode também, dessa mesma forma, seguindo a mesma lógica, configurar os dias da semana com quantidades diferenciadas, ok? Aqui você pode também configurar um período. Imagina que uma semana, vamos dizer que é a Semana Santa, e você quer que nessa semana ela tenha uma quantidade personalizada, né, dos seus turnos, que precise de quantidades diferentes de motoboy, exclusivamente para uma semana específica. Você pode vir aqui e fazer essa configuração. Ou se quiser vir aqui também nos horários e fazer essas edições aqui manuais, clicando no lápis de editar, você também pode fazer sem problema algum, ok? Espero que você tenha entendido. Sempre o nosso suporte está à disposição, e essas são as configurações e horários, né, configurações especiais, horários especiais aqui do Motoca. Daqui a pouco vamos ver a gestão de operação. Bom, nessa aula você vai conhecer a gestão de horários. É basicamente aqui nessa tela, né, nessa funcionalidade onde você e sua equipe vão poder, durante a maior parte do dia, estar monitorando. Porque é justamente aqui, e eu vou te mostrar, que acontece os convites para os motoboys, onde você visualiza onde cada motoboy já marcou a sua presença, onde cada um marcou de repente que vai ficar até mais tarde, marcou folgas. Então vamos começar primeiro aqui por essa grade, né, que é o resumo dos horários. Por exemplo, você lembra que ali, né, eu vou até voltar aqui, ó, nas configurações de horário a gente configurou os turnos, isso tem no vídeo anterior, e aqui a gente vai então visualizar isso na prática, porque lá a gente configurou e agora a gente vem aqui então para o monitoramento e convite dos motoboys que ainda não marcaram presença. Então a gente configurou das 8 ao meio-dia, que precisa de 4 motoboys, né? No mínimo 4 motoboys. Então você pode ver, por exemplo, que essa grade aqui toda refere-se à terça-feira, 18/11. Então das 8 ao meio-dia, das meio-dia às 18, das 18 às 22h30 e das 22h30 às 23h30. Então aqui você visualiza sempre o dia atual, aqui você visualiza o dia seguinte, quinta-feira, sexta-feira, sábado, domingo e assim por diante. Então, conforme os dias vão se passando, o dia atual sempre permanece nessa coluna. E agora a gente vai clicar aqui, daqui a pouco eu vou te mostrar como funciona a grade de turnos detalhada, tá? Primeiro eu vou te mostrar aqui o resumo de cobertura por horário. Então vamos lá, na terça-feira, das 8 ao meio-dia, quando a gente clica aqui, a gente consegue visualizar que esse card está verdinho, significa que tem gente suficiente, que tem motoboy suficiente já que cobriu esse horário. Se a gente volta na semana anterior, se você visualiza então de cor amarela, alaranjada, você pode entender que ainda precisa de gente. Se aliás está na cor vermelha, então significa que está crítico. Então vermelho crítico, amarelo precisa de atenção e verde está ok, já tem motoboys suficientes. Então como você vai saber? Então se aqui a gente vem, por exemplo, na terça-feira, das 12 às 18 horas, a gente precisa de 4 pessoas e no momento tem 9 inscritos. Quando a gente clica, a gente já visualiza isso de uma maneira mais detalhada, onde você visualiza, por exemplo, o dia atual que você quer consultar, a quantidade de motoboys cadastrados,
na sua frota a quantidade de confirmados e a quantidade de ausentes. Então, temos hoje 20 confirmados, taxa de confirmação de 71%. Aqui a gente mostra, isso aqui é muito, muito legal, o que economiza muito, muito tempo. Porque quando não existia o motoca, como que se era trabalhado junto com os motoboys? Como que era confirmado? A maioria, né, dos administradores de cidades, dos aplicativos, marketplace, né, que tem a sua frota, eles chamam no WhatsApp, gerenciam através de grupos, com planilhas, com as formas mais manuais, às vezes ligando, chamando no privado. E aqui, com o motoca, você consegue visualizar isso de uma maneira mais organizada e a cereja do bolo é a seguinte, você consegue clicar aqui, se esse motoboy, por exemplo, motoboy Diego, ele só está aqui, que é os pendentes de confirmação, então quer dizer que ele precisa ser convidado e clicar em um link, onde a gente vai extrair agora do motoca, para ele clicar e de fato confirmar que na terça-feira, dia 18, ele estará presente ou ausente, né? Então, exemplificando, a gente vai clicar aqui no motoboy Diego, que não confirmou presença ainda. Quando a gente clica aqui, já dá para visualizar uma mensagem pré-digitada já com o seu nome, dizendo que precisa da confirmação, já cita aqui o dia que se trata e a data. Então já fica muito bem transparente de quando a gente precisa desse motoboy. Então o administrador consegue enviar rapidamente ali para o motoboy. E clicando nesse link, de fato ele já vai lá, confirma seus horários, marca suas folgas, marca seus intervalos, de maneira simples e muito rápida. Então voltando aqui para o nosso painel de confirmação, a gente visualiza que 20 motoboys confirmaram, dos 28, que equivale a 71% da frota estará presente neste dia. Você consegue visualizar aqui que é urgente, todos os motoboys que não confirmaram. Como eu falei, o dia aqui nesse exemplo, né, esse painel que eu estou te apresentando, ele é separado em 4 partes, que é o turno das 8 às 12, então você percebe que aqui, por exemplo, todos os motoboys que estão verdinho participando desse turno já confirmaram aqui. Se a gente clica aqui, por exemplo, ó, nesse símbolozinho vermelho, a gente consegue visualizar mais informações desse motoboy, o status, consegue também visualizar o telefone desse profissional, consegue ver o horário que ele marcou e assim por diante. Se a gente vem aqui nos próximos cards, nos próximos turnos, a gente segue a mesma sequência, sempre com informações detalhadas. Ó, percebe que, por exemplo, nesse turno das 12 às 18, precisa de no mínimo 5 motoboys, mas tem motoboy suficiente, ou seja, tem 11 motoboys que já se cadastraram nesse horário, ou seja, está totalmente coberto, e daí você pode ficar mais tranquilo e gerenciar isso de forma mais automática. Aqui você vai visualizar, quando você rola a tela para baixo, vai visualizar todos os turnos, os detalhes. Como eu falei, consegue visualizar aqueles detalhes que, para controlar no WhatsApp, é um pouco complicado, né? Para ficar marcando, e aí acontece o ruído na comunicação. Lembra daquela parte onde a gente disse que no final da noite tem os fechamentos, que é chamado de fechas? Aqui no fecha são aqueles motoboys que vão ficar até os últimos horários da noite para fazer as últimas entregas. Afinal de contas, não precisa de toda a frota online, e esses profissionais informaram então lá no sistema, ele entrou mesmo no próprio cadastro, entrou lá e disse, pode contar comigo nesse último horário da noite, tá? E daí, como eu falei, tem aqui, né, todos os horários, tem como ele marcar também intervalos, tem como ele marcar falta. Em um próximo momento a gente vai mostrar aqui todas as telas e acessos dos motoboys, onde você vai conseguir visualizar tudo isso na prática, tá? Agora a gente vai lá para a gestão da grade compartilhada de horários, onde você consegue ver então, lembrando que essa grade aqui é sempre também, mantendo a lógica ali de cima, é sempre o dia atual e assim por diante. Então você vai conseguir visualizar aqui, por exemplo, que esse motoboy aqui, ó, em questão, ele não marcou horário, ele está sem horários. Então a gente consegue inclusive falar com ele ou convidar através daquele link ali do WhatsApp para que ele possa então dizer se estará presente ou ausente nesse dia em questão. Então esses que estão demarcados aqui, ó, que estão com essa tag, né, presente, e aqui marca inclusive os horários que eles estarão presentes. Esse motoboy disse que nesse dia, né, vai ficar no fecha, né, que são os últimos horários da noite, e assim por diante. A gente consegue ter uma visão muito ampla de todos os pedidos, ou seja, essa daqui é a grade detalhada de turnos.
Aí dessa forma você consegue chamar o motoboy, conversar. Aqueles que estão com baixa atividade ou nenhuma, você consegue entender se ele está com algum imprevisto, se ele vai conseguir entrar, se não vai. Dessa forma você consegue, por exemplo, administrar uma frota de mais de 20 motoboys. Aqui é o exemplo, né, 28 motoboys, a gente consegue uma visão panorama de tudo que está acontecendo com bastante previsibilidade. Daqui a pouco você vai entender como que cadastra, então, na próxima aula, a sua equipe. Gerentes, financeiros, comercial, marketing e a central de monitoramento da sua cidade. Bom, e para gerenciar todo o sistema, você tem que ter uma equipe interna muito bem preparada, né? Lembrando que você pode criar quantidades de departamentos que você assim achar necessário. Por exemplo, aqui na nossa cidade a gente tem a parte comercial. Aqui a gente tem também a parte do financeiro, vou marcando aqui para vocês acompanharem. Os centrais geralmente são os que acompanham as resoluções dos pedidos, né, monitoramento, suporte. Então a gente tem aqui a equipe de centrais, também financeiros e o administrador. Você pode, como eu falei, criar vários departamentos, pode criar departamento de marketing, pode criar departamento comercial. Sem limitação, você pode criar quantos departamentos você achar necessário. Você vai vir aqui nesse botão em novo membro, né? Você vai colocar o nome deste membro, bem como o e-mail dele, a senha, e vai marcar, essa parte é a mais importante, vai marcar qual que é então sua função. Lembrando que o gerente vê tudo, assim como o administrador. O central ele vai ver ações ali na parte do menu lateral esquerdo, ações que são relacionadas a essa parte de gestão, de agendas, os turnos, as grades de turnos detalhada, né, onde ele vai poder fazer convites diários para os motoboys, mas não vai ter acesso a algumas opções que são realmente restritas a ele, e sim são abertas apenas para o gerente e para o administrador local. O financeiro, ele vai conseguir visualizar apenas essa parte aqui de taxas de cancelamento, que é algo que é relacionado então ao seu departamento. E também o financeiro, é importante dizer que ele vai visualizar tickets e ocorrências que forem delegadas e criadas por ele. Bom, a próxima aula então é sobre as taxas de cancelamento. Bom, e aqui no Motoca tem também um lugar para você organizar as taxas de cancelamento. Imagina que o seu motoboy teve uma taxa de cancelamento para fazer o registro, precisou então deixar isso salvo para que você possa depois fazer o pagamento para esse profissional. Imagina que ele então foi num endereço, o cliente dormiu ou não se encontra, ou foi um trote. De alguma maneira isso vai gerar um custo, e para aqueles que preferem então fazer esses pagamentos para os motoboys, tem um lugar aqui que você pode tanto lançar as taxas avulsas, aqui no canto desse botão vermelho, onde você faz esse lançamento, ou que o próprio motoboy consiga fazer esse lançamento lá pelo aplicativo dele. Vou deixar aqui um print do lado, onde você pode ver, eu vou deixar aqui para você ver que ele pode fazer também esse lançamento, principalmente do próprio aplicativo dele. Uma vez que o motoboy fez então esse lançamento, tudo aqui salvo nessas informações, com o status, né, ou seja, para analisar, você consegue analisar e aceitar. Por exemplo, esse último motoboy aqui fez um lançamento através do aplicativo, né, deixou aqui a descrição, o ID do pedido, fez um relato do que aconteceu, e as aceitas já vieram para cá então. Você pode ver que tem também registrado as datas, né, que isso foi feito, né, que essa taxa foi lançada, o valor também, e alguns motivos do cancelamento, contextualizando para que você e o teu departamento financeiro façam então o pagamento dessas taxas canceladas. Como eu falei, aqui em cima tem os status dessas taxas e ainda o saldo que acumulou durante o período para você fazer os repasses para esses motoboys, especialmente para esses casos de taxas canceladas que gerou um custo e você precisa passar para esse parceiro. Aqui nesse botão vermelho você consegue lançar uma nova taxa avulsa, escolhe aqui o motoboy, né, o motivo, né, se é uma bonificação, um reembolso, um ajuste, alguma coisa nesse sentido. Seleciona o estabelecimento se tiver já gravado na sua base, ou pode digitar aqui o nome de um estabelecimento, o ID do pedido, se for o caso, a data em que essa taxa de cancelamento foi registrada, né, e o valor então dessa taxa de cancelamento e o motivo para contextualizar. Em seguida é só clicar em lançar taxa, que
que isso já vai ser registrado e você não precisa salvar em planilhas, em conversas de WhatsApp ou em nenhum outro lugar, porque tudo está aqui reunido então no Motoca, nessa aba de taxas de cancelamento. Nessa aula eu vou te ensinar como criar um aviso do sistema, onde você, administrador, cria um aviso e o motoboy consegue visualizar isso lá no aplicativo do Motoca. Por que que isso foi criado? Justamente pensando naqueles avisos rápidos que você precisa que eles visualizem de alguma forma, estando lá no aplicativo, afinal eles estão lá todos os dias para confirmar horários, confirmar folgas, faltas e cuidar dos próprios turnos e horários, você vai então criar qualquer modalidade de aviso. Bom, eu vou deixar aqui no canto, ó, dá uma olhada, vou deixar aqui no canto um print mostrando aonde esse aviso fica lá no aplicativo do Motoca. É basicamente em cima ali no topo do aplicativo dele, onde ele entra no aplicativo e já consegue visualizar. E o bacana é que, por exemplo, aqui ó, nesses avisos, a gente tem um ativo agora, mostra a quantidade de avisos agendados, os que já expiraram, afinal de contas eles possuem datas de expiração, e o total. Junto aqui também você consegue navegar nessas abas, onde mostra todos, inclusive os agendados. Muito simples, você clica aqui em novo aviso, cria a modalidade do aviso, né, o título, mais informações sobre o aviso, a modalidade do próprio aviso, né, pode ser bônus, informações. Se você quer fazer uma campanha, por exemplo, bonificar em um dia específico, você clica em bônus. E cada categoria de avisos, ele possui uma identidade visual diferente, para deixar melhor ilustrado ali para o motoboy do que se trata. Alerta, se for o tipo, sucesso, enfim. Bom, você coloca aqui a prioridade, né? Coloca também, pode configurar aqui a data de início que esse aviso vai exibir e a data de fim, até quando esse aviso vai durar ali no sistema para o motoboy. Esse aviso você pode marcar ele como ativo ou desativo. Isso aqui é muito bacana, você pode permitir que o motoboy feche o aviso ou não. Se for algo muito importante, você pode bloquear para que ele não feche esse aviso. Você pode colocar links para direcionar de alguma forma para algum lugar, né? Pode também renomear o botão do clique, que é o botão do CTA, e você escolhe se ele abre uma nova aba ou não. Clica em criar e daí está pronto o aviso para o motoboy. Como eu falei, ele fica dessa forma, você pode configurar aí para ter uma comunicação muito mais rápida com a sua frota de motoboys. Bom, chegamos aqui na funcionalidade das reclamações. Você, administrador, pode visualizar as reclamações que os seus motoboys fazem, os seus feedbacks, de repente alguns apontamentos na logística que você precisa estar atento. Claro que antes do Motoca, o que precisava ser feito, né? Às vezes essas reclamações chegavam no grupo, chegavam no privado. Da mesma forma que a gente trabalhou ali no CRM para organizar essas informações, agora também a gente fez isso com as reclamações. Porque o que acontece, que é muito curioso, alguns motoboys, eles ficam ali com receio de se expor num grupo dos motoboys, onde eles vão fazer um apontamento sobre um estabelecimento específico, ou de repente algum motoboy viu a conduta de outro que não fosse tão positiva para o aplicativo e deseja fazer alguma reclamação, ele pode fazer de maneira privada no próprio aplicativo e somente o administrador consegue visualizar isso. O administrador ou o gerente, conforme as permissões. Ok? Vamos lá. Eu vou abrir aqui uma telinha. Primeiro eu preciso mostrar, né? Vou abrir aqui uma telinha de como funciona isso, então, na prática, no aplicativo do entregador. Então, eu estou aqui no aplicativo do entregador. Você pode visualizar que aqui embaixo, no centro, tem essa opção de ações. Você clica, né? Aliás, o motoboy clica, ele vem aqui na opção de reclamação e ele consegue, então, por exemplo, quer fazer uma reclamação sobre um estabelecimento. Mas, como eu falei, ele consegue fazer reclamações sobre diversos assuntos, o que ele entender como uma reclamação, na verdade, né? Sobre um estabelecimento, sobre um cliente, um aplicativo ou outros. Então, aqui nesse caso do exemplo, vamos fazer uma reclamação sobre um estabelecimento. Falha nas maquininhas, acontece muito, né? Estabelecimento que está com falha nas máquinas. Aí descreve, né? Coloca aqui uma descrição. Essas maquininhas azuis estão dando problemas. Ok. O nível de urgência, né, que a gente coloca como alta, porque afinal falha nas máquinas,
é algo que pode atrasar a logística, inclusive do próximo pedido, do motoboy, enfim. Aí aqui o motoboy clica em enviar, né, a sua reclamação enviada. Agora aqui no painel de administração da aba reclamações, a gente consegue visualizar a data que chegou essa reclamação, qual foi o motoboy que fez a reclamação, a categoria, o título da reclamação, o nível de urgência e daí então o status. A gente clica aqui em ações, nesse olhinho aqui do lado, e consegue visualizar toda a reclamação de maneira mais expandida. A gente consegue colocar em análise ou resolvido, né? Coloca como resolvido e pode, enfim, colocar também uma nota para contextualizar e clicar em salvar, ok? Aí aqui ele já muda o status para resolvido. Aí o seu gerente, né, as pessoas da administração aí, da sua logística, podem estar cientes das reclamações e o motoboy vai ter mais privacidade para fazer essas reclamações também. E algo que a gente fez no Motoca que é totalmente assim positivo para essa funcionalidade das reclamações é que a gente consegue dar pontos todas as vezes que eles conseguem fazer reclamações. Então quer dizer que ele vai ficar mais motivado a fazer reclamações, afinal de contas ele vai ganhar pontos, e esses pontos, é como eu vou mostrar na sequência aqui dos vídeos, você pode utilizar esses pontos para bonificar ele de diversas maneiras, com prêmios, com dinheiro, com cashback, e daí eu te explico nas próximas aulas. Agora a gente vai para candidaturas. Seguindo por aqui a nossa sequência de videoaulas do sistema Motoca, onde a gente está mostrando todas as funcionalidades, e agora a gente chegou no score dos motoboys. Como funciona o score dos motoboys? Parecido com o score do Serasa, onde foi a nossa inspiração, a gente consegue, mediante a todas as ações positivas ou negativas dos motoboys diariamente, onde a central de operações que monitora os pedidos consegue então atribuir eventos positivos ou eventos negativos a cada motoboy de acordo com as suas, com seus comportamentos, né, ali na logística. Então vamos lá. Lembra que no início dessas videoaulas a gente mostrou aqui no nosso dashboard operacional top 5 score positivos e top 5 score negativos, ou seja, motoboys que estão ganhando pontos, fazendo coisas positivas, e motoboys que estão com ações negativas. Vamos lá. Lembrando que os scores são diariamente alimentados pelos centrais de monitoramento dos pedidos da sua cidade. Na prática, como funciona? A gente clica aqui nesse seletor, a gente consegue visualizar todos os motoboys que estão em operação, ou seja, estão ativos. Então a gente tem aqui, nesse exemplo, 28 motoboys ativos na cidade de Juína, Mato Grosso. Vou escolher aqui o meu próprio usuário, que é um usuário de teste, Diego Simões. Vamos lá. O motoboy Diego Simões, atualmente, ele está com 560 pontos. O que isso significa? Significa que todo motoboy já nasce com 500 pontos. Que significa que ele já nasce com uma pontuação. Ele não nasce com 0 pontos, ele nasce com 500 pontos. A partir daí, a partir da ativação do sistema na sua cidade, que você vai, então, definir se ele tem mais ações positivas ou mais negativas. Então, vamos lá na prática. Imagine que o motoboy foi prestativo durante o dia, ajudou a central, de alguma maneira somou ali, que foi buscar um pedido de repente que deu problema com outro motoboy, socorreu o motoboy que furou o pneu. Então, de fato, ele foi prestativo. A gente clica aqui em ações positivas, clica nessa ação que é de prestativo, onde ele foi prestativo, contextualiza, então, ou seja, motoboy ajudou o outro companheiro. Então, e a gente clica em atribuir eventos. Veja que foi então registrado esse score de mais 10 pontos. Cada ação possui um ponto de acordo com a sua relevância e a sua importância. São pontuações que já estão pré-definidas no sistema. Perceba que, como eu falei, fica um histórico de todos os eventos com data, o operador que registrou, né, esse histórico positivo. A gente percebe também aqui, ó, que a atendente Carol também fez uma atribuição do evento positivo, ou seja, somou pontos, mais 10 pontos. E o contrário também acontece, afinal de contas, aqui no próprio Motoca é mais relevante para o administrador ter mais pontuações negativas, onde ele consiga visualizar onde precisa, porque aquilo que já está sendo feito de acordo com os padrões que você exige na sua cidade não é de tanta preocupação, e sim de reconhecimento. Então você vai ficar atento a essas pontuações, essas variações.
onde você consegue visualizar a quantidade de eventos positivos e a quantidade de eventos negativos. Perceba que o motoboy Diego estava com 560 pontos, recebeu um evento positivo, né, e o score dele então subiu imediatamente para 70 pontos. Lembrando que o motoboy não visualiza essa pontuação, isso é um controle interno e somente então o administrador, né, e os operadores conseguem visualizar essas informações. O bacana é que a gente tem aqui um gráfico que mostra, né, o comportamento desse motoboy ao longo de 30 dias. Então você vai conseguir ver a sua evolução ou regressão, se o motoboy fez mais eventos positivos, se ele se comportou bem, se ele foi prestativo, e aqui tem vários motivos, né? Se ele trabalha na chuva, se ele responde às mensagens, trabalha com uniforme, para quem trabalha nessa modalidade, né, que exige uniforme dos motoboys, se ele mantém uma higiene pessoal, ok. E aqui tem vários exemplos, você pode visualizar e pausar o vídeo para ler até. Você pode colocar aqui, participativo no grupo, faz relatos sobre falhas. Lembra que lá na videoaula das reclamações a gente falou sobre isso? Que o motoboy também faz relatos sobre falhas, reclamações, ele também ganha pontuação. Então, dessa forma, a gente também consegue reconhecer os bons profissionais. Agora, para aqueles que estão realmente pisando na bola, com a conduta um pouco, com ações diárias ali que não condiz, né, com os padrões que você já estabeleceu para a sua cidade, você tem aqui os eventos negativos. Então, a sua central de monitoramento consegue atribuir também eventos negativos. Por exemplo, faltou sem avisar, 30 pontos, menos 30 pontos. E o score dele, então, vai regredir. A gente vai fazer aqui também um exemplo. Faltou sem avisar, preencheu no aplicativo e não veio e não avisou. Acredito que esse problema acontece em várias operações aí pelo Brasil, né? Então, atribui evento. Perceba que já foi atribuído esse evento, já teve aqui o contexto, né, do operador Diego. Lembrando que vai ter também, como já está marcado aqui o motoboy Diego, aqui todos esses relatos, né, todos esses eventos são do motoboy Diego. E aqui na frente aparece o nome do responsável, ou seja, o operador que fez esse relato, tá bom? Então aqui a gente fez um relato negativo, como eu disse, faltou sem avisar, tem aqui o contexto, o dia e horário. O que o seu time comercial, né, o seu time, na verdade, administrativo, vai fazer com essas informações? Vai acompanhar esses scores que a sua central de monitoramento, central de operações aí de pedidos fez durante toda a logística, e depois vai sentar com esse motoboy e falar, ó, motoboy fulano, você precisa ajustar alguns pontos. A gente teve aqui situações que você fez X, Y, Z, não foi legal. Então você tem realmente um rastreio completo daquilo que aconteceu, porque se você anotar, por exemplo, isso em grupos de WhatsApp, em planilhas, pode ser que acabe esquecendo, e sendo que a central de operações de monitoramento tem isso aqui em tempo real. Então aconteceu alguma coisa de negativo, vai lá e anota, já lança como score. E o gerente ou o administrador da cidade pode acompanhar isso em tempo real. Como eu falei, vou dar aqui mais detalhes sobre essa parte aqui do histórico, onde a gente visualiza esse gráfico, onde mostra que ele começou, tá vendo? Começou com 500 pontos, daí teve eventos positivos, e foi seguindo o mês, e lá então, no final do mês, esse motoboy fez uma ação muito ruim, que foi faltar sem avisar, né? Lembrando que o motoca, a melhor maneira dele funcionar é justamente seguindo essa lógica. Você não obriga o motoboy a estar presente, pelo menos a grande maioria das cidades são assim, não obriga o motoboy a estar presente, afinal eles são autônomos e não funcionários, mas você obriga ele a tratar o motoca como um aplicativo obrigatório, onde ele tem que entrar lá e informar se vai estar ou se não vai estar. Pelo menos a grande maioria das cidades trabalham assim. Se você quiser trabalhar de outra forma também, se tem motoboys com outras modalidades de trabalho, é totalmente flexível, você pode fazer da maneira que você achar mais interessante, ok? Então ele tem aqui esse motoboy 7 ações positivas e 3 negativas. E o gráfico mostra em tempo real aqui, numa linha do tempo, onde exatamente foi que ele falhou, onde foi exatamente que ele acertou, ok? Então agora a gente segue para os próximos vídeos. Esse foi o vídeo do score, onde você pode colocar aqui também
em modo dark. Olha que bacana que fica muito bonito, muito fácil de gerenciar. E esse score, inclusive, vale a pena ainda te orientar que você pode divulgar esse score para os seus motoboys. Não divulgar os resultados, mas sim os eventos. Você pode falar o seguinte: olha, a gente tem aqui, galera, esses eventos que são positivos. Quem trabalhar dessa forma, fazendo essas ações, vai ganhar pontos. E quem fizer estas ações vai perder ponto, ou pode ser bloqueado, ou se acontecer com bastante constância, né, se acontecer com bastante frequência, eventos positivos, pode ser então ou bloqueados ou suspenso do aplicativo. Aí você trabalha essa informação da maneira que você achar melhor, ok? Olá, por aqui agora eu vou mostrar para você como funcionam os benefícios. Para quem não entendeu ainda sobre os benefícios, eu vou mostrar. Claro que vai ficar mais fácil de você entender quando a gente visualiza lá na tela do motoboy, né, no aplicativo do motoboy. Então eu vou mostrar aqui do lado, deixa eu arrastar aqui, mostrar aqui do lado a tela do motoboy que você já vai entender. Beleza? Estamos aqui na tela do motoboy e quando você clica aqui do lado direito inferior, aparecem então todos os benefícios e vantagens. Deixa eu colocar aqui só no modo claro, né, que você vai conseguir visualizar melhor. Veja que aqui nos benefícios tem como você cadastrar bônus, avisos. Avisos não, porque tem ali a parte de avisos que é mais própria para isso. Mas, por exemplo, bônus de 10. Aqui a gente paga mais R$10 todos os domingos para aqueles motoboys que fazem a partir de 10 entregas. Deixa isso aqui como aviso. Assim como, por exemplo, esse desconto num grande parceiro, que é o Fruto Goiás. Você pode vincular isso a um cupom, né? Clica aqui, já está copiado o cupom. Coca no domingo na central. A gente sempre compra Coca-Cola e deixa aqui na central aos domingos, né? Então é mais um benefício. A ideia é agregar todos os benefícios, porque às vezes você tem tantos benefícios e não divulga isso corretamente. E agora aqui você consegue no Motoca mostrar isso para o seu motoboy, gerando mais valor ainda no relacionamento que vocês têm aí na cidade de vocês. Seguro ISA, é importante isso, né? Aqui a gente usa a seguradora, que é a ISA, como parceira, né? Então você pode mostrar aí também benefícios ligados ao seguro, se você quiser. As bandeiras, né? Por exemplo, a gente sempre paga mais R$1 no feriado. Sempre quando é feriado a gente coloca mais R$1, sempre quando chove, aos domingos, depois das 23 horas. Então você pode colocar tudo isso aqui organizado para que ele consiga visualizar isso, gerando mais valor aí na parceria de vocês. Números de borracharia, então você consegue de fato colocar aqui ferramentas, avisos no sentido de oportunidades para o motoboy, né? Ter aqui, por exemplo, uma compra num parceiro que oferece um desconto, né? E agora, então, a gente, saindo aqui da tela, a gente vai mostrar, né? Tirando aqui da parte do motoboy, a gente vai mostrar como cadastra isso. Você vai clicar aqui em novo benefício, né? Vai escrever o nome do benefício, a descrição do benefício, que modalidade que é esse benefício, né? Se ele tem algum link, se ele tem um telefone, um cupom, um PDF, por exemplo, né? Alguma URL, ou seja, que é algo que você precisa redirecionar ele para outro lugar, que ícone que ele tem, qual é a ordem desse aviso, né? Desse benefício, na verdade, dessa utilidade, né? Então aqui ainda você consegue destacar e cadastrar a data de início e a data de fim, que esse benefício, de repente, se for um benefício temporário, uma vantagem, um desconto temporário, especialmente no motoboy, você cadastra lá. E daí você clica em criar. Clicando em criar, você consegue visualizar eles todas nessa página e também lá para o motoboy na aba de utilidades dele, tá bom? Chegamos ao final da videoaula e por aqui eu vou fazer uma passagem rápida então por campanha de prêmios, configurações de pontos e configurações de conquistas. Afinal são funcionalidades muito rápidas de explicar, então a gente vai resumir aqui essa aula realmente em 3 partes rápidas, né? Bom, aqui na campanha de prêmios, o que acontece? Você consegue configurar prêmios, né, com metas para os seus motoboys. E eu vou te explicar, mas eu vou te explicar da maneira onde eu te leve lá para a tela do motoboy, que vai ser mais fácil. Então eu vou arrastar aqui, vou filmar aqui a tela do motoboy, onde você consegue visualizar, por exemplo, tá vendo o banner ali em cima? Vou até colocar no modo dark. Quando o motoboy lê isso, ó, por exemplo, R$50 por indicação para o motoboy que indicar estabelecimentos parceiros para entrar no aplicativo, ganha R$50. Clique aqui. Quando ele clica, ele consegue visualizar de maneira gamificada, então,
esses desafios. E esses desafios são todos configuráveis, não somente para indicações, mas para outros tipos de meta ali naquele botão vermelho que é o de nova campanha. Vou mostrar para vocês, enquanto eu navego aqui também, vou deixar a tela aqui do lado, né, do celular, para você ir acompanhando o meu raciocínio. Quando você clica em nova campanha, na verdade eu vou vir aqui em editar, que você vai conseguir visualizar melhor. Vou colocar aqui a tela do celular para exibir essa meta de 7 dias de entrega, por exemplo, a 7 dias de corre. No corre 7 dias consecutivos, você ganha 10 de cashback em seu cadastro. Imagina essa campanha, você criando ela. Então você vem, coloca aqui 7 dias de corre, deixa as especificações dessa campanha que você vai fazer, coloca a modalidade que você vai bonificar o teu parceiro das entregas, por exemplo, dinheiro, benefício, cashback, prêmio físico ou outros. E daí você coloca uma descrição aqui, né, um título realmente informativo sobre do que se trata. E aí você configura os dias consecutivos, né, como que você vai fazer então esses tipos de requisitos. Você pode configurar por pontos, né, por presenças confirmadas, por feedbacks e reclamações, por fechas aceitas e assim por diante, tá? A quantidade de dias consecutivos, se você escolher isso, né? Quantidade de vagas, ou seja, quantos motoboys vão poder participar dessa campanha, né? Você pode colocar aqui. A data de início também, ou seja, quando que começa essa campanha, e a data de final também, que é quando finaliza essa campanha. Você consegue destacar e exibir como banner, e daí você clica em criar nesse botão aqui embaixo, tá? Aí você vai conseguir visualizar no painel dessa maneira como que funciona de fato essas campanhas que você vai criar. Aí você consegue vir aqui, né, como motoboy, eu estou aqui nesse cadastro como motoboy, você consegue visualizar os desafios, as campanhas, consegue ter mais explicações sobre cada campanha e os benefícios, bem como você consegue visualizar o sistema de pontos e mostrar isso para os seus motoboys. Por exemplo, se você vem aqui, ele fala inclusive como você, como motoboy, né, vai conseguir resgatar esses benefícios que a gente está colocando gamificado na plataforma. Ok? E agora, partindo então, vou tirar esse vídeo aqui da tela. Tirando aqui dessa parte então das campanhas de prêmios, onde você cadastra e aparece o motoboy, tem a configuração de pontos também. Por exemplo, 50 pontos por presença confirmada, 100 pontos por fecha confirmado, né? Você consegue configurar quantos pontos o motoboy vai ganhar através dos dias consecutivos de trabalho. Então imagina que ele queira trabalhar 7 dias consecutivos. Você vai configurar aqui, né, esses parâmetros, onde ele, por exemplo, vai ganhar 200 pontos por dia trabalhado, vezes 7 dias, e daí então vai dar 1.400 pontos, seria seguindo essa lógica. Pontos por feedback ou reclamação é para influenciar o nosso parceiro a sempre estar fazendo feedbacks, reclamações, apontamentos na plataforma que sejam úteis para o crescimento. Ele pode fazer feedbacks e reclamações de maneira privada, onde você vai conseguir depois visualizar isso e o motoboy vai conseguir ganhar pontos também por esse tipo de ação, ok? Aqui, partindo para as conquistas, é algo bastante interessante, onde você vai conseguir configurar conquistas, ou seja, são aqueles selos. Assim como acontece nos videogames, a gente trouxe essa gamificação também para dentro do aplicativo. Você vai conseguir configurar aqui, ó, em adicionar novas conquistas, configurar selos que eles conseguem ter, né, o nome do nível e daí o emoji. Eu vou deixar aqui para você visualizar, por exemplo, ó, o motoboy lobo urbano, como que ele consegue ter essa conquista, que é o selo dele, né? Ele precisa trabalhar 4 dias consecutivos, ele vai ganhar 50 pontos de bônus e vai ter então esse selo, né, automático lá no perfil dele. Daí você pode colocar diversos selos, aumentar a dificuldade do desafio, o tipo de ação que ele deve concluir para ter o seu selo conquistado. Se ele é um motoboy lendário, significa que ele trabalhou 24 dias, né? Vou colocar aqui 24 dias, significa que ele trabalhou 24 dias, né? Confirmou e ganhou 1000 de bônus, fora os pontos que ele acumulou durante a sua jornada ali, durante esses 24 dias. E assim por diante, você pode configurar do jeito que você quiser, tanto os selos, né, que são os emojis, quanto os desafios, né? Tá tudo aqui dentro dos parâmetros, olha. Você consegue colocar tanto por tipo de condição, que são dias consecutivos, de presença, de fechas. Você consegue dar nomes muito criativos, você consegue criar variações que realmente
ativa mais essa gamificação dentro da plataforma. Tá bom? Então a gente finaliza por aqui. Daqui a pouco eu vou continuar, mas mostrando um vídeo tour completo pelo aplicativo do Motoboy.